Projeto IF, vamos estudar agora um pouquinho sobre a operação de potenciação. Um assunto aí que é bastante importante para a sua caminhada rumo à sua aprovação do IFRN. Então fica ligado agora, porque a gente vai estudar potenciação de números naturais, de números inteiros, de números fracionários e de números decimais. Então fica ligado, porque você vai aprender tudo sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá. Professor, o que é potenciação? Potenciação nada mais é, você aprende lá no 6º ano, potenciação nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais, tá certo? Essa é a primeira coisa que você tem que saber, a definição. A potenciação, ela normalmente vem dessa seguinte forma, certo? Olha só, A elevado a N, o A vai se repetir N vezes, multiplicando por N mesmo. É por isso que nós chamamos de multiplicação de fatores iguais, porque esse A aqui vai ficar se repetindo, certo? N vezes, de acordo com o númerozinho que tiver aqui em cima, nesse caso é um N. E aí depois você multiplica e vai achar um valor A qualquer, vamos supor, seja B. Cada número que estiver aqui, ele vai receber um nome. Olha só, o A, nós chamamos ele de base, o N, nós chamamos ele de expoente, e o resultado da potenciação, nós chamamos ele de potência, tá certo? O professor explica com números, que aí eu vou entender melhor. Então vamos lá, tenho certeza que se você chegou aqui nesse vídeo, você já domina esse assunto, você tem um conhecimento prévio de como se resolve isso, tá certo? Eu tenho aqui um 5 elevado a 3. Esse 5 elevado a 3 você poderia ler da seguinte forma também. 5 ao cubo, né? Porque tem um 3 em cima, você pode chamar ele de cubo, certo? Então, como é que resolve o 5 elevado ao cubo ou 5 elevado a 3? Da seguinte forma, você pega a base, que é o 5, e vai multiplicar por ele mesmo quantas vezes? 3 vezes, porque o expoente é 3. Então, fica 5 vezes 5 vezes 5. Logo, vou multiplicar. 5 vezes 5 é 25. E 25 vezes 5, professor? 125. Quem não sabe quanto é 25 vezes 5 mentalmente, arma a conta aqui, ó. Arma o cálculo da multiplicação e faz normalmente, sem problema nenhum. Certo? Coloquei um número decimal aqui também para trabalhar, ó. Então, 0,7 elevado a 2. Pode ser chamado de 0,7 elevado a 2, ou podemos chamar de 0,7 elevado ao quadrado, certo? Sempre que tem um 2 no expoente, nós chamamos ele de quadrado. Então, 0,7 ao quadrado. Como é que faz isso aqui? 0,7 vezes 0,7. E aí você vai multiplicar 0,7 vezes 0,7, eu terei 0,49. Ah, professor, não sei fazer mentalmente não, não tem problema. Você armaria o cálculo aqui, ó. E faria devagarzinho, ó. 7 vezes 7, 49. 0 baixo 4. 0 vezes 7 é 0. 0. 9, 4, 0. Duas casas decimais, né? Aqui em cima tem, ó, uma aqui e outra aqui. Então, anda duas casas. 0,49, que vai dar também o mesmo resultado, certo? Você pode fazer mentalmente, se você já tiver confiança, ou você pode fazer o cálculo devagarinho, sem problema nenhum, certo? Aqui eu vou ter agora uma fração elevada a uma potência. Como é que resolve quando é fracionário, professor? Ó, 1/3 elevado a 4. Vai ser 1/3 quantas vezes? 1/3 vezes 1/3, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Por que 4? Porque o expoente é 4. E aí você vai multiplicar. Aí você precisa saber como é que faz multiplicação de fração. Estudamos aí nas aulas anteriores as operações de números racionais. Você ainda não assistiu? Volta lá, dá uma assistida. Deixa um like lá, compartilha para os amigos também, que é importante você saber as operações com números fracionários, com números decimais. Você tem que saber de todas as operações, tá certo? Então, seguindo aqui, ó, multiplicação de fração, multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Né? 1 multiplicado por ele mesmo 1 milhão de vezes sempre vai dar 1. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. É isso aí. Então, 1/3 elevado a 4, nós temos 1 sobre 81, tá certo? Olha o próximo aqui, ó, o número negativo. Menos 3 elevado a 3. Então, vamos lá, a base é menos 3, né? Então, menos 3 vai repetir quantas vezes? 3 vezes, ó. Tá certo? E vocês sabem que multiplicação com números inteiros, você tem que fazer o jogo de sinal. É isso aí, ó. Então vamos aqui comigo, ó. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 27.
Então eu tenho aqui, ó, menos 27. Menos 3 elevado a 3 é igual a menos 27, tá certo? Tranquilaço aqui, como é que se resolve a potenciação. Tenho certeza que você já domina isso. Vamos fazer agora o exemplo 2, que é um exemplo típico de potenciação. Acompanhe o que a questão vai dizer, ó. Em uma árvore, há 5 galhos, em cada galho há 5 ninhos, em cada ninho há 5 ovos. Qual é a quantidade de ovos que há nessa árvore? Ó, tem 5 galhos nessa árvore, em cada galho há 5 ninhos e em cada ninho há 5 ovos. Quantos ovos tem? Que eu tenho um princípio multiplicativo, porém os números são todos iguais, é por isso que se trata de uma potenciação, porque potenciação nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais. Então logo isso aqui é a mesma coisa de 5 elevado a 3. E 5 elevado a 3 nós já fizemos aqui, ó. É 125. Então existe 125 ovos nessa árvore, tá certo? Uma coisa importante que você precisa saber é essa regrinha aqui de potenciação relacionada aos expoentes. O expoente pode ser par, o expoente pode ser ímpar também na potenciação, tá certo? Quando o expoente é par, o resultado dá sempre positivo. Prova aí, professor. Eu tenho aqui menos 5 elevado a 4. O menos 5 elevado a 4, normalmente eu iria fazer dessa forma aqui, ó. O menos 5, quantas vezes? 4 vezes, ó. Acompanhe comigo aqui. 3, 4. Menos com menos é mais. Mais com menos é menos e menos com menos é mais. Eu já sei aqui que o resultado ia ser mais. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Certo? Só que o que é que ia acontecer? Eu preciso estar fazendo isso aqui, o jogo de sinal, armando o cálculo aqui, do jeito que a gente fez aqui? Não. Por que não? Porque se você já sabe essa regra aqui, que o expoente par dá sempre positivo, o que é que você faz? Você bota um positivo aqui, como resultado. E aí pega o 5 elevado a 4 e faz aqui no rascunho o 5 4 vezes, bem rapidinho. Certo? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Se você já souber na memória, né? Mentalmente você já faz e aí já não perde tempo. Tá certo? Então você já pode estar fazendo isso para estar ganhando tempo. Beleza? Sempre que o expoente for par, vai dar sempre positivo. Por quê? A quantidade de negativo, de sinais negativos, sendo um número par, se você fizer menos com menos, dá mais. Certo? Se você fizer isso aí, sempre com números pares, sempre vai dar positivo. Não tem como fugir disso, tá certo? Vocês podem estar até testando aí para você ver. Acompanhe comigo agora aqui, ó. 2 terços elevado a 2. O que é que eu iria fazer? Já sei que aqui, ó, o expoente é par, eu já sei que o resultado é positivo. Já boto positivo aqui. E aí o 2 terços eu faço aqui bem rapidinho, ó. 2 terços vezes 2 terços no rascunho. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3 é 9. Coloca o 9 aqui, já não perco tempo. Quando o expoente é ímpar, professor, e aí, como é que faz? Expoente ímpar vai depender da base. Se a base é negativa, então bota aqui, ó, sinal negativo também como resultado. E aí 0,5 3 vezes, né, por ele mesmo, o que é que eu faço? Ó, deixa eu apagar aqui no meu rascunho. 0,5, 0,5, 0,5. 0,5 vezes 0,5 dá 0,25. 0,25 vezes 0,5, eu teria aqui 0,125. Então já coloco aqui. Mentalmente, eu já sei, então eu coloco. Se não sabe, então o que é que você faz? Arma uma contazinha de número de decimais e faz o cálculo. Sem problema nenhum, tá certo? Olha o outro aqui, ó. Expoente ímpar. Qual é a base? Positiva. Então bota o positivo aqui. Se eu quiser deixar sem um sinal positivo também, não vai nos importar, né? Então 3 elevado a 3, né, ó, vai ser o 3 elevado a 3. 3 vezes. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E embaixo vai ser o 4 3 vezes. 4, 4, 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Bem simples assim, né? Essa regra aí é importantíssima, tá certo? Não vá perder aí, certo? Essa ideia aqui e confundir tudo que nós estamos falando agora. Expoente par dá sempre positivo. Expoente ímpar vai depender da base, certo? O que é que você precisa ter atenção aqui, ó? Atenção, por que isso aqui de atenção? Porque muitos alunos confundem com esse aqui com esse. Olha só. Expoente par dá sempre positivo. Só dá sempre positivo se o sinal estiver sendo elevado à potência par. Quando eu tenho aqui um parênteses, o sinal negativo está sendo elevado a 4 e o 5 também está sendo elevado a 4.
Então, nesse caso aqui, ó, o expoente par, o sinal dá sempre positivo. Certo? 5 elevado a 4 vai ser 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. E nós já fizemos aqui. 625. Você pode estar se perguntando, então, o resultado de cima é da mesma forma. Vai dar também mais 625. É aí que você se engana. Porque o negativo aqui, ó, ele não está sendo elevado a 4. Porque não tem um parênteses. O que está sendo elevado a 4? Apenas o 5. Então, o negativo aqui eu vou repetir. Porque ele não está sendo elevado a 4. Não vai mudar o sinal dele. E 5 elevado a 4, nós já sabemos também. 625. Então, nós temos aqui uma diferença. Ó. Um é negativo e o outro é positivo. Qual a diferença? Porque o menos aqui está sendo elevado a 4 e esse menos aqui não está sendo elevado a 4. Então, se não tiver o parênteses, tem que ficar ligadinho aí, porque ele não fica positivo. Ele vai continuar negativo aqui. Tá certo? Beleza? Então, fica ligado aí, fica atento nesse tipo de questão aqui para não cair na pegadinha. Existem os casos particulares aqui na potenciação que muitos alunos confundem, que eles precisam ter esse domínio, tá certo? Por ser tão fácil, às vezes a pessoa não leva nem tanto interesse para aprender isso, mas aí acaba com o tempo esquecendo e aí acaba sendo pego em alguma questão que envolve esse tipo de assunto aqui, né? Os casos particulares é o seguinte, ó. A elevado a zero dá sempre 1. A exceção quando o A é zero. 0 elevado a zero é a indefinição matemática, então por isso que eu coloquei aqui uma restrição. É com A diferente de zero, vai dar sempre 1. 5 elevado a zero dá 1. 300 elevado a zero dá 1. Simples assim, certo? A exceção do zero, o resto está tudo 1, beleza? Olha o outro. 0 elevado a qualquer número, vamos colocar A aí, seja um número qualquer. Só que o A tem que ser diferente de zero também pelo mesmo motivo, porque se for 0 elevado a zero, não vai ter um resultado, né? Vai ser uma indefinição matemática. Então 0 elevado a 5 dá 0, que é o 0 5 vezes, que é até lógico. 0 elevado a 8 também dá 0, que é o 0 8 vezes multiplicado por ele mesmo, dá sempre 0, certo? A elevado a 1 dá sempre A. O A, uma vez ele dá ele mesmo, né? 5 elevado a 1 é o 5 quantas vezes? Uma vez, dá o 5. 100 elevado a 1, o 100 uma vez dá 100. 1 elevado a A, não tem restrição, né? Porque 1 elevado a qualquer número dá sempre 1. 1 elevado a 0 dá 1, 1 elevado a 1000 dá 1, 1 elevado a 50 dá 1, ou 1 elevado a 1000 dá 1, 1 elevado a 1 milhão dá 1 também. Beleza? Casos particulares que vocês precisam saber, ter conhecimento. Quando o expoente é negativo, professor, já vi questões aí, não consigo mais lembrar como é que faz o cálculo quando o expoente é negativo. Quando o expoente é negativo, você precisa saber de uma coisa, que você precisa inverter a base. Ó. Acompanha aqui. Base é A, o expoente é menos N. Como é que você faz? Você inverte a base. Quem está embaixo do A aqui é o 1, então vai para cima. E o A vai para baixo. E aí o expoente que estava negativo fica positivo. Então quando você inverte a base, o expoente ele passa a ser positivo. Aí você faz o cálculo normalmente, beleza? Então acompanha comigo aqui. Ó. Eu tenho 5 elevado a menos 2. O que é que eu faço? Eu inverter o 5. Qual é o inverso de 5? 1 sobre 5. Né? O 1 vai para cima e o 5 vai para baixo. Então eu inverti a base. 1 sobre 5. E aí o expoente que era negativo fica positivo. E aí você faz o cálculo. 1 quinto elevado a 2 vai ser 1 quinto vezes 1 quinto. 1 vezes 1 dá 1. E 5 vezes 5, 25. Se pedir para calcular, você calcula e bota o resultado lá. Beleza? Olha o próximo. Menos 3 elevado a 4. Inverte a base. Cuidado que para inverter a base não muda o sinal da base. Muita gente fala o seguinte. Qual é o inverso de menos 3? Coloca mais 3. Aí erra. O inverso de menos 3 é menos 1/3. Você só inverte os números e não o sinal. Beleza? Então, invertendo menos 3, eu vou ter menos 1 sobre 3. Beleza? E aí vai ser elevado a quanto? Elevado a 4. E aí vamos relembrar o seguinte, ó. Expoente par positivo. Então eu já sei que esse resultado aqui, ó, vai ser positivo. E 1 elevado a 4? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Dá quanto? 1. Professor, e 3 elevado a 4? Também. Sabe fazer? Vamos lá. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Ó, são 4, né? 27 vezes 3, 81. Você vai e coloca aqui, ó, 81. Certo? Você faz até na mente aí. Se não sabe, então arma um cálculozinho bonitinho, do jeito que a gente aprendeu aqui anteriormente, e coloca a resposta. Beleza? Olha o próximo. Expoente negativo de novo. Tem que inverter a base. Ó.
eu percebo que a base aqui é uma fração. Então o 3 vai para cima, o 2 vai para baixo e aí o sinal não muda, né? Continua o mesmo. Só que é elevado a 3. E quando o expoente é ímpar, depende da base. A base aqui ó, é negativa, então o resultado aqui vai ser negativo. E aí eu vou fazer 3 vezes 3 vezes 3 e depois 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então eu vou ter aqui em cima no numerador menos 27. E no denominador vai ser um 2 3 vezes, né? Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Simples assim. Beleza? Bem simples. Espero que vocês tenham aprendido essa parte também. Quando o expoente é fracionário, professor, aí envolve um pouquinho de radiciação. Certo? Radiciação vai ser o próximo assunto que a gente vai estudar. Beleza? Então olha só. Expoente fracionário, eu tenho aqui A elevado a N sobre K. Isso aqui se transforma em uma radiciação. O numerador aqui, ele vai ser o expoente do radicando. E o denominador vai ser o índice do radical, tá certo? E depois vocês vão aprender como é que chama cada uma partezinha dessa aqui. O importante aqui é você saber que quando o expoente é fracionário, você pode transformar ele para uma radiciação, um número que envolve raiz, né? Envolve radical. Olha só, eu tenho aqui 5 elevado a 1/3. Como é que eu faço? Coloco o radical aqui, ó. A base vai ser o número de dentro, ou seja, o radicando. O númerozinho de cima aqui vai ser o expoente. E o de baixo vai ser o índice. Vai ficar aqui. Tá certo? Bem simples. Ó. De novo aqui, ó. Eu vou ter aqui dentro o menos 2. Certo? A base vai ser o número grande de dentro do radical. O numerador vai ser o expoente dele. No caso é 2. E o denominador vai ser o índice. Ou seja, 5. Bem simples, né? Bem simples. Galerinha do nono ano aí com certeza aprenderam isso aí no início do ano. Olha aqui agora, acompanha comigo. Eu tenho aqui uma base que seja fração, não tem problema. Você bota aqui, ó, 2 sobre 5. Isso aqui é elevado a quanto? Elevado a 3, certo? Isso aí é elevado a 3. Aí o que é que acontece? O 3 vem pra cá e o denominador aqui vem pra cá, que é o 8, beleza? Então, isso aí é algo importante pra gente aqui, certo? O que é que nós aprendemos aqui? Como se calcula uma potenciação, seja lá com número negativo, positivo. Aprendemos aqui uma regra também importante, quando o expoente é par, o expoente é ímpar. Aprendemos também aqui os casos particulares. Nós estamos aqui, na verdade, relembrando isso, porque tudo isso você já viu aí na sua escola. Expoente negativo, o que é que acontece, como é que faz cálculo quando o expoente é negativo e quando o expoente é fracionário, certo? Como é que você faz? Agora, uma coisa que vale a gente lembrar é o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui em cima, vamos fazer. Olha só uma coisa importante que muitos alunos acabam se confundindo. Quando você tem aqui uma fração, 3/4, por exemplo, e você está elevado a 2. E quando você tem aqui, ó, deixa eu apagar esse outro aqui. Quando você tem aqui, ó, 3/4 elevado a 2. Qual é a diferença do de cima para o de baixo? Com o parênteses, o 3 e o 4 está sendo elevado a 2. Tá certo? Sem o parênteses, quem está sendo elevado a 2 é apenas o 3. Então, nesse caso aqui, ó, 3 elevado a 2 é 9. E 4 elevado a 2 é 16. Tá certo? Fica atento aí. Nesse caso aqui é diferente. Ó, 3 elevado a 2 é 9. E o 4 não está sendo elevado a 2, então repete. Olha aqui como é diferente esses dois aqui. Ó. Diferente. Tá certo? Então, outra coisa importante você tem que ficar atento. Tem parênteses, então está sendo elevado o numerador e o denominador. Não tem parênteses, então está sendo elevado só o numerador. Tá certo? Então, cuidado para não cair também nessa pegadinha aí. Essa ideia aqui você tem que saber e essa também você tem que saber. Beleza? Então, fica atento aí. A gente vai estudar aí as propriedades da potenciação, não sai daqui. A gente vai fazer alguns exemplos também envolvendo a propriedade. Vamos lá, rapaziada, quadro apagado, vamos aprender agora nossas propriedades de potenciação. Acompanhe a nossa primeira propriedade, o nome dela é multiplicação de potência de mesma base, tá certo? Se for multiplicação e tiver potenciação e tiver a mesma base, você vai usar essa primeira propriedade. Olha só o que ela nos diz, ó. Eu tenho aqui dois números, né? No caso aqui são letras, multiplicando, só que tem a mesma base e tem expoentes. Vamos lá, galerinha, quadro apagado, vamos aqui fazer e aprender a nossa
Vamos lá, galerinha, aprender agora as propriedades de potenciação. Acompanha a primeira propriedade aqui, ó. Primeira propriedade, multiplicação de potência de mesma base. Ó, multiplicação tem potência e tem a mesma base, que no caso são A. O que é que você faz? Você repete a base e soma os expoentes. Simples assim. Professor, mostra isso na prática, aqui nos exemplos, que fica mais fácil de entender. Então acompanhe comigo aqui, ó. Eu tenho o A elevado a 3. Então é o A 3 vezes, né? Ó, A e A. Certo? E tem o A aqui 5 vezes. Então eu repetir o A 5 vezes. 1, 2, 3. Coloca aqui embaixo. 4, 5. Vamos colocar o resultado? Logo eu vou ter o seguinte. Quantos A eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Logo eu terei A elevado a 8. Seria muito mais simples você ter somado 3 mais 5, 8. Tá certo? Pode fazer assim, professor, desenvolvendo a potência? Pode. Mas aí você vai perder tempo. Certo? Então você tem que saber da regra. Multiplicação de potência mesma base. Você repete a base e soma os expoentes. Essa é a nossa primeira propriedade. Tá certo? Vou fazer alguns exemplos aqui para fixar esse conteúdo. Acompanhe comigo. Eu tenho aqui multiplicação em mesma base. Então repito a base, que é o 3. E vou somar os expoentes. 2 mais 4, 6. Você pode até fazer a soma aqui embaixo, se você quiser. 6 coloca em cima. Tá certo? Sem problema nenhum. Aqui, ó. Repete a base e faz a soma. Ó. Menos 5 mais 3. Fica menos 5 mais 3. Que vai dar, nesse caso aqui, ó. Menos 2, né? Sinais diferentes você subtrai. Aí entra a parte de números inteiros, né? Soma e subtração, ó. Subtrai e repete o sinal do maior. Então fica 2 elevado a menos 2. Tá certo? Isso aqui pode continuar, professor? Se pedir no cálculo lá na prova, você pode continuar aqui. Se não, pode acabar aqui, né, no desenvolvimento de uma propriedade em que fique somente uma potência. Tá certo? Aqui, como é negativo, eu tenho que inverter, né? Vocês acabaram de aprender agora, mas aí pode deixar assim. Nesse caso aqui, ó, mesma base, repete, e aí soma os expoentes. Ó. Vai ficar 5 mais menos 8. Tá certo? E aí, ó, vai ter o seguinte, 5 mais com menos dá menos 8. Então logo eu terei, ó, 5 menos 8 dá menos 3, né? Então eu terei 3 elevado a menos 3. Tá certo? Essa aqui é a nossa primeira propriedade. Multiplicação de potência de mesma base. A única coisa que pode pegar você aí é quando vem o expoente negativo. Aí você tem que ficar ligado para não errar o sinal. Tá certo? Beleza? Olha a segunda propriedade aqui que nós temos. Ó. A nossa segunda propriedade é divisão. É divisão de potência de mesma base. A primeira é multiplicação, produto. A segunda é divisão, quociente. Divisão você vai subtrair os expoentes. Simples assim. Ó. Se você for para o exemplo aqui, ó, você vai ter o seguinte. O A 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Como é divisão, eu vou colocar aqui, ó, em forma de fração. Certo? Quantas vezes o A? 3. 1, 2, 3. A dividido por A dá 1. Não é? A dividido por A dá 1. E A dividido por A dá 1. Logo eu terei aqui como resultado A elevado a 2. Que seria muito mais simples eu ter repetido a base e ter subtraído os expoentes. 5 menos 3, 2. Pode fazer isso aqui, professor, na prova? Desenvolver e resolver? Pode, tranquilamente. Beleza? Olha o próximo aqui, ó. Vou repetir a base, que é o 3. E vou subtrair os expoentes. 4 menos 2 dá 2. Tá certo? Olha o próximo. Certo? Divisão nesse tipo de propriedade pode vir em forma de fração, pode vir com os dois pontinhos aqui do símbolo da divisão, certo? O sinal da divisão. Então logo aqui eu vou ter o seguinte, ó. Repete a base, que é o 2, e subtrai os expoentes. Quem são os expoentes? Menos 5 e 3, ó. Então vai ficar menos 5, menos 3. Menos 5 menos 3 dá menos 8, né? Sinais iguais soma e repete sinal. Beleza? Olha o próximo aqui, ó. Mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. 5 menos 8, certo? Esse menos aqui é da regra e esse menos aqui é do menos 8, tá certo? Então, olha só, menos com menos, mais. Então, eu vou ter 5 mais 8, que dá 13. Então, eu terei aqui 3 elevado a 13. Então, cuidado para não cair, certo? Desse tipo aí de pegadinha, quando vem os sinais aqui, negativo, sinal negativo, para você não
acabar se confundindo e perdendo a questão, tá certo? Tem que ficar muito atento nesse tipo de questão que eu fiz aí. Vai estar aqui na descrição desse vídeo algumas questões para você estar treinando, praticando as propriedades, tá certo? É importante você ir para a prova tendo conhecimento das propriedades de potenciação. A nossa terceira propriedade aqui vai nos dizer o seguinte, é potência de potência. É quando tem uma potência em cima de outra, ó. A elevado a K elevado a P. Quando é potência de potência, você repete a base e multiplica os expoentes. Então, nesse caso aqui, ó, nós teremos o seguinte, ó, 1/3 elevado a 5 elevado a 3. Então, você repete 1/3. E aí faz o seguinte, ó, 5 vezes 3, 15. Então, você vai aqui e bota 15. Se você for desenvolver da forma que a gente fez aqui nas outras, né, na propriedade 1 e propriedade 2, vai ser algo muito extenso e aí você acaba perdendo tempo. Então é importante você saber a regra. Potência de potência multiplica, tá certo? Olha a próxima. Repete a base, que é menos 3, e multiplica, ó, 5 vezes 8, 40, tá certo? Olha a próxima. Repete a base, que é 0,7, e aí multiplica, ó, menos 2 vezes menos 3, menos com menos dá mais, 3 vezes 2, 6. Simples assim essa propriedade. O que é que você tem que ficar atento? Ó, atenção, certo? Atenção aqui para não errar. O que é que você tem que ficar atento? Acompanhe. Aqui tem um parêntese e aqui não tem um parêntese. Qual é a diferença das duas, professor? Essa aqui que tem um parêntese, você usa a propriedade. 3 vezes 2, 6. Então fica 5 elevado a 6. Só que quando não tem parêntese, você não pode dizer que esse 5 elevado a 3 está sendo elevado a 2. Você não pode dizer isso. O que está sendo elevado a 2 é apenas aqui, ó, o expoente do 5. Então isso aqui é uma potenciação, é 3 elevado a 2. E 3 elevado a 2, todo mundo sabe que é 3 vezes 3, que vai dar igual a 9. Então logo isso aqui vai ser 5 elevado a 9. Olha a diferença, certo? Com parênteses você multiplica. Sem o parênteses você faz a potenciação das potências aqui, ó, dos expoentes, tá certo? Beleza? Cuidado aí para você não cair nesse tipo de pegadinha também. A quarta propriedade é a distributiva. Você pode distribuir os expoentes para os números que tiverem entre parênteses. Você só pode usar isso aqui quando for multiplicação ou divisão. Tá certo? Se for outra operação, você não pode fazer isso. Ó, A elevado a N vezes B elevado a N. Só faço isso porque é multiplicação. Da mesma forma, A elevado a N e B elevado a N. Certo? Aqui você percebe aqui que as bases são números diferentes, tá certo? Se fossem iguais, poderia fazer, professor? Poderia, mas aí não ia ser muito interessante pra gente, porque a gente já sabe aqui como é que faz quando é divisão de mesma base e sabe também quando é multiplicação de mesma base, tá certo? Então normalmente aqui é quando é de bases diferentes, tá certo? Então olha aqui, ó, 5 vezes 3 elevado a 2, como é que faria esse cálculo aqui, ó? Acompanhe. Vai ficar 5 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Distribuir, normalmente. Esse outro aqui, ó, como é que faria, professor? Distribui, ó. 2 elevado a 3 elevado a 4 sobre 5 elevado a 4. E aí perceba que tem uma potência de potência, ó. Então aqui eu ficaria com 2. 3 vezes 4, 12. Então 2 elevado a 12 e 5 elevado a 4. Simples assim, né? Olha a próxima. Aqui de novo, ó. Aqui eu terei 3 elevado a menos 2 elevado a 2, ó, elevado a menos 2 elevado a 2, vezes 5 elevado a 3 elevado a 2. 5 elevado a 3 elevado a 2. Poderia fazer de uma maneira mais rápida, professor? Poderia. Você multiplicaria logo direto aqui, ó, porque você já sabe que vai multiplicar, não vai ficar uma potência de potência. Ficaria logo assim, ó, 3 elevado a menos 2 vezes 2, menos 4. Vai ser o resultado desse. Vem direto pra cá. 3 vezes 2, 6. Então vai ficar 5 elevado a 6. Simples assim. Tá certo? Tá aí. Aprendemos aqui a nossa quarta propriedade. Essa propriedade 4 aqui, vale lembrar que ele pode voltar também. Tipo assim, ó, deixa eu botar aqui do lado. Você tem aqui 5 elevado a 4 vezes 5 elevado vezes 3 elevado a 4. Se você tem isso aqui, o que é que você pode fazer? Posso fazer da seguinte forma: 5 vezes 3 entre parênteses elevado a 4. Simples. 5 vezes 3, 15 elevado a 4. Você pode usar a volta da propriedade, certo? Então você pode ir e voltar também utilizando essa propriedade 4, beleza? Então essas foram as propriedades da potenciação. Vamos agora fazer alguns exemplos para fixar bem esse conteúdo aí de potenciação.
Vamos lá, pessoal, para fixar bem esse conteúdo que nós aprendemos agora há pouco, tá certo? Tudo sobre potenciação, propriedades, agora a gente vai fixar bem esse conteúdo. Vamos lá, pessoal, para fixar bem o conteúdo, vamos fazer alguns exercícios para a gente aprender de uma forma... Vamos lá, pessoal, para a gente fixar bem esse conteúdo que nós aprendemos agora, vamos aqui comigo com alguns exercícios, tá certo? Isso, alguns envolvendo propriedades, tá certo? Outros envolvendo alguns assuntos que nós já estudamos anteriormente. Acompanhe comigo esse primeiro exemplo, que é que você simplifique aqui essa expressão, tá certo? Então logo vou fazer o seguinte, ó, vou resolver primeiro quem está dentro do parênteses, tá certo? E vai ficar da seguinte forma, vou repetir aqui, 2 elevado a 9. Dentro do parênteses aqui eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, a propriedade 1, você sabe que repete a base, somos expoente, né? Então eu vou ter o seguinte, ó. 2, repete a base, aqui em cima tem 1. 1 mais 2, 3. Então terei aqui, ó, esse 3 aqui repete. Cochete elevado a menos 3. E aí eu vou ter que tirar esse parênteses aqui, né? Aqui eu tenho potência de potência, certo? Perceba que eu vou usar agora a segunda propriedade. Ó, eu vou ter aqui 2 elevado a 9. Repete a base e multiplica, né? Ó, 3 vezes 3, 9. Elevado a menos 3. Certo? Usei a propriedade 1, multiplicação de potência de mesma base. Usei a propriedade 3, que é potência de potência. E vou usar agora a propriedade 2, que é divisão de potência de mesma base. Repete a base, que é 2, e subtrai. Ó, 9 menos 9 dá 0. Isso aqui, ó, é elevado a menos 3. Utilizando potência de potência, eu terei 2 elevado a 0 vezes menos 3 dá 0. E 2 elevado a 0, quanto é? 2 elevado a 0 dá 1. Então tá aí o nosso primeiro exemplo, nosso primeiro exercício, tá certo? Essa expressão aqui, nós teremos resultado como 1, beleza? Só lembrando que quando não tem um expoente em cima, é porque tem 1. O 1 ainda acaba deixando oculto, tá certo? Por isso que deu um 3 aqui, ó, porque 2 mais 1 dá 3, beleza? Vamos aqui para o nosso exemplo 2, que é um exemplo bem maior, né? E aí você fica atento para a gente utilizar aqui as nossas propriedades e simplificar bem esse exemplo aqui, ó. Vamos primeiro fazer o seguinte, desenvolver os que tiverem parênteses, tá certo? Beleza? Então olha só, vou repetir esses dois aqui, ó. O A. Vou até colocar mais para cima, a gente ganhar espaço aqui embaixo. Talvez dê uma expressão maior. A vezes B elevado a menos 2. Vou fazer o seguinte, vou distribuir aqui, ó. Porque você sabe que a propriedade 4 é distributiva, né? Esse 4 aqui vem para cima desse, vem para cima desse. E aí, se você assistiu aí anteriormente, a gente percebe que para a gente não perder tempo utilizando potência de potência, a gente já vai multiplicando aqui, ó. Então, teria o seguinte, ó. A elevado a menos 1 vezes 4 dá menos 4. Aqui da mesma forma. B elevado a 8, né? 2 vezes 4, 8. Aqui da mesma forma, distribuindo esse 2, eu terei A elevado a 2. E B elevado a menos 2, né? Menos 1 vezes 2 é menos 2. Sobre. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Vou repetir esses dois, ó. A elevado a menos 3 e B. Aqui, né? Como não tem expoente, eu vou só retirar ele do parênteses. A ao quadrado. B elevado a menos 1. E aqui também eu vou retirar do parênteses. A elevado a menos 1 vezes B. Seguinte. Aqui em cima, eu vou procurar os que têm a mesma base. O A e o A. E aí eu faço o seguinte, como estão todos multiplicando, eu repito a base e somo os expoentes. Então eu vou somar os expoentes aqui, ó. A mais menos 4 vai ficar A elevado a 1, né? Vai ficar 1, né? Menos 4, vai ficar menos 3. Menos 3 mais 2, eu terei menos 1. Então logo eu vou ficar da seguinte forma. A elevado a menos 1. Ah, professor, não entendi bem não, ó. Eu fiz da seguinte forma, peguei o expoente do A, que é 1, peguei o expoente desse A aqui, que é menos 4, e peguei o expoente desse A aqui, que é 2, ó, e só fiz somar. Mais com menos dá menos, então não precisa nem colocar esse mais aqui, ó. Então eu terei da seguinte forma aqui, ó. 1 menos 4 dá menos 3, menos 3 mais 2, menos 1, foi isso que eu fiz, tá certo? Só que eu fiz mentalmente. Vou fazer a mesma coisa com o B, ó. Repete o B, né? Repete logo o B aqui. Menos 2 mais 8, eu terei 6, né? Que vai subtrair. 6 menos 2, eu terei 4. Vai ficar B elevado a 4. Professor, como é que você fez? Eu fiz da seguinte forma. Menos 2
mais 8 menos 2. E fazendo esse cálculo, menos 2. Fazendo esse cálculo aqui, eu encontrarei 4. Tá certo? Vamos seguindo aqui agora. Para esse de baixo agora. Da mesma forma, vou pegar todos os A's aqui, ó, esse e esse. E vou somar os expoentes. Vamos lá. Menos 3 mais 2 vai dar menos 1. Certo? Menos 1 dá menos 2. Então eu vou ter A elevado a menos 2. E o B, da seguinte forma. Tem um B aqui, tem um B aqui, tem um B aqui. 1 menos 1 dá 0. Então fica só esse B aqui, né? Fica só o B elevado a 1 que não precisa colocar. Simplificando isso aqui, ó, tem divisão de potência da mesma base. Ó. O A com A e o B com B. Repete o A e subtrai os expoentes. Ó. Menos 1 menos 2. Eu boto parênteses aqui para não confundir, né? Com esse menos aqui. Ó. Esse é o menos da regra. Menos 1, menos com menos dá mais. E aí eu terei aqui, ó, sinais diferentes, você subtrai. Esse resultado aqui vai dar 1. Então vai ficar A elevado a 1 ou só A. Não precisa nem colocar, né? Vamos fazer o B agora. Vezes, ó, repete o B, que é a base, e subtrai os expoentes. 4 menos 1 dá 1. Os 4 menos 1 dá 3, aliás, né? 4 menos 1 aqui dá 3. Então eu vou ter A vezes B elevado a 3. Essa expressão gigantesca terá como resultado apenas esses dois valores aqui, né? O A e o B elevado a 3. Beleza? Tudo isso aqui que nós fizemos, nós aprendemos nas aulas anteriores. Tá certo? O que é que você vai fazer agora? Você pausa o vídeo aí, certo? Se você quiser, era para ter feito isso antes, né? Parava antes de eu fazer e fazer sozinho, depois conferir aqui. Mas já que você já está por aqui, o que é que você faz? Você para o vídeo aí, escreve essa expressão aí em uma folha e tenta fazer. Depois confere o resultado. Confere como é que foi feito, tá certo? Aqui é para você colocar verdadeiro ou falso. Você vai analisar aqui, cada expressãozinha dessa vai dizer se é verdadeiro ou falso. A primeira aqui eu tenho uma potência de potência. Ele está dizendo que 5 elevado a 3 a menos 2 é igual a 5 elevado a menos 6. Vamos saber se é. Potência de potência que eu tenho, né? Então 3 vezes 2, menos 2, menos 6. Então isso aqui é verdadeiro. Primeiro é verdadeiro. Aqui eu tenho 2 elevado a menos 4, é igual a 16. Para eu saber se é 16, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que resolver esse carinha aqui, ó. E você sabe que quando o expoente é negativo, você inverte a base, né? Estudamos isso aí, elevado a 4. 1 elevado a 4 é 1, que é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. E o 2 elevado a 4 é 16, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Certo? Dá 16. Logo, isso aqui não é isso. 16 não é 1 sobre 16. 1 sobre 16 é o inverso de 16. Então isso aqui é falso. Certo? Vamos para a próxima. Aqui eu tenho divisão de potência da mesma base. Repete a base, que é 7, e subtrai os expoentes. Vamos saber se a subtração desse com esse dá menos 3? Ó, menos 2 menos 5. Vamos saber se isso aqui dá menos 3. Ó, menos 2, menos com menos, mais. Isso aqui dá menos 3? Não. Isso aqui dá mais 3. Então logo isso aqui também é falso. Tá certo? Tudo isso nós estudamos aí nas aulas anteriores, tá bom? Vamos para a próxima aqui, ó. Divisão de novo de fração. Repete a base, que é o A. Subtrai os expoentes. 1 menos menos 1. Vai ficar o seguinte, ó. 1 menos menos 1. Menos com menos dá mais. Então terei 1 mais 1 dá igual a 2. Então era para ser A elevado a 2 como resposta. E aqui está dizendo que é 1. Então aqui também é falso. Nós temos aí temos 3 aqui como falso seguidamente, tá certo? Vamos para o próximo aqui agora. Olha a próxima. Aqui tem 2 mais 3 elevado a 5. Ele disse que eu posso usar a distributiva aqui. Ó. 2 elevado a 5 e 3 elevado a 5. Pode fazer isso? Não. Só pode usar a distributiva quando é multiplicação ou divisão. Ele usou a propriedade 4 numa soma, numa adição. Então, proibido. Nesse caso aqui, está dizendo que menos 3 elevado a 2 é mais 9. E aí nós estudamos que o expoente é par, dá sempre positivo. Só que esse menos aqui, ó, não está sendo elevado ao expoente par. Então esse resultado aqui seria da seguinte forma. Repetiria o menos. 3 elevado a 2 dá 9. Certo? Quando é que seria mais 9? Seria mais 9 se fosse assim, ó. Aí sim, seria mais 9 porque o expoente par dá sempre positivo. Mas aqui está com parênteses
e esse menos aqui está sendo elevado ao expoente par, tá certo? Então cuidado para não cair nessa pegadinha. Nós temos aqui falso também. Nesse caso aqui, ó, nós temos uma imitação de potência, né? Fique ligado. Se você perceber aqui, não tem um parênteses, então não posso fazer da forma que eu fiz aqui. Estudamos isso aí anteriormente. O que é que eu tenho que fazer? A potenciação desse carinha aqui, ó. E 2 elevado a 3 vai dar 8, vamos ver? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 5 elevado a 8. Então isso aqui é verdadeiro. Então nós temos como verdadeira a primeira e a última. Primeira e última, tá certo? Restando todas falsas, beleza? Importante ter esses conhecimentos aí básicos, que é pra gente dar continuidade ao nosso assunto com excelência, tá certo? Olhe mais dois exemplos aqui pra gente terminar com chave de ouro essa parte, e depois a gente dá a notação científica, que é um assunto aí que sempre cai na prova do IF. Vamos fazer essas duas aqui para ver se você aprende mesmo essa questão de simplificação, usando as propriedades, certo? Você tem que dominar essas propriedades. Acompanha aqui. Eu tenho aqui uma distribuição. Posso distribuir, né? Utilizando aqui a quarta propriedade. Posso multiplicar direto, né? Como nós aprendemos. Então, A elevado a 4 vezes B elevado a 6. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Por que eu multiplico, professor? Porque vai dar uma potência de potência. E potência de potência você sabe que multiplica, certo? Olha o próximo. Da mesma forma eu faço aqui, ó. Vai ficar A elevado a 9, porque é 3 vezes 3 dá 9. E B elevado a 6. Multiplicação de mesma base. Então, pego os que tiverem a mesma base, esse e esse, e somo. 4 mais 9, terei 13, certo? E vou fazer a mesma coisa com os B. B elevado a 12. 6 mais 6, 12. Tá certo? Então, nós acabamos aqui a simplificação desse exemplo. Olha a próxima. Parecida com essa. Nessa muda que tem uma fração. Aqui eu vou fazer a distributiva. A elevado a 4 vezes 3 dá 12. E aqui eu terei 2 vezes 3, 6. Certo? Olha embaixo agora. Eu vou ter A elevado a 2 e B elevado a 4. Certo? E aqui eu tenho divisão de potência da mesma base. Eu utilizei aqui a propriedade 4 e vou utilizar agora a propriedade 2, que é a divisão de potência da mesma base. Então, como é a regra? Repete a base, vou repetir o A primeiro, e subtrai os expoentes. 12 menos 2 dá 10. Certo? Vezes, da mesma forma, repete o B, e aí, ó, subtrai. 6 menos 4 dá 2. Então, eu terei aqui como resposta 10 elevado, A elevado a 10 vezes B elevado a 2. E aqui A elevado a 13 vezes B elevado a 12. Beleza? Então, esse foi o nosso assunto de potenciação. Nós faremos um vídeo agora, certo? Exclusivo somente para notação científica. Vamos focar bem em notação científica. E aí a gente fecha o nosso assunto com chave de ouro sobre potenciação. Se você gostou desse vídeo aí, deixa o seu like, deixa uma curtida aí, comenta aqui embaixo se você entendeu. Digita aqui embaixo foco e obediência, aprendi professor, tá certo? Compartilha com seus amigos. Aqui nós temos todo o material de preparação para você no IFRN, tá bom? Então fica ligadinho aí, porque você tem tudo para aprender agora, tá certo? Se você não é inscrito, eu peço para você se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações de tudo que a gente faz aqui, tá certo? Nós estamos acabando o primeiro módulo, hein? Falta só terminar a notação científica, aprender aí radiciação e fazer alguns exemplos sobre expressão numérica, e aí a gente finaliza o nosso primeiro módulo, que é tudo aí sobre essa parte aí aritmética, tá certo? Depois a gente vai entrar na álgebra, com a expressão algébrica e etc. Espero que tenham gostado, um abraço e até daqui a pouco com a notação científica. Valeu!